Então, essa relação entre conteúdo e método, então, que faz a gente pensar numa metodologia da catequese, o próprio diretório, ele não faz uma distinção entre método e metodologia. Eu vou trazer para vocês uma distinção que está no âmbito da pesquisa em filosofia e teologia, sobre a diferença entre método e metodologia. Tá? Quando eu falo método, eu estou falando de um jeito de enxergar as coisas. Quando eu falo de metodologia, eu falo de um procedimento. Então, é mais ou menos assim. Eu vou fazer macarrão. Então, qual que é o meu método? O método que eu entendo é que se eu juntar trigo, batata e ovo, eu vou sempre criar uma massa que, quando ela for ali trabalhada e depois entrar em contato com água quente, ela vai ter uma consistência, eu posso colocar um molho ou não, e aquilo vira um alimento. Então, método é um jeito de enxergar as coisas. É quase que uma visão profunda do que a gente pode alcançar. A própria palavra método, ela significa por um caminho. Então, para fazer macarrão, eu sempre vou precisar um pouco de trigo, posso colocar batata ou não, posso colocar ovo ou não, né? Tem aí algumas variações, mas para fazer macarrão eu preciso desses elementos. A metodologia é o procedimento. Então, como que eu executo passo a passo? Então, eu vou pesar mais no trigo ou vou pesar mais na batata cozida? Eu vou colocar um ovo ou vou colocar dois dentro de uma determinada proporção? O ovo ou só a gema? Né? Então, veja que o método, ele me dá uma ideia de como se prepara, no geral, uma massa. Mas a metodologia, ela me dá o procedimento. Então, os elementos, a quantidade, a ordem das coisas. Então, quando a gente fala de método e metodologia, elas estão muito próximas, mas são diferentes. Método indica sempre uma espécie de teoria e metodologia, um procedimento. Geralmente, a gente põe tudo isso num pacote só e o mundo funciona bem com isso também. Mas, então, de qualquer maneira, a metodologia da catequese, e isso é importante, porque a gente encontra isso no diretório, a metodologia mais importante é relacionar a palavra de Deus e a experiência humana. Então, eu posso usar vários recursos, eu posso pensar uma metodologia que se baseia, por exemplo, na construção do conhecimento, eu posso usar uma metodologia que ela supõe o catequista como um expositor de assuntos, posso usar uma metodologia que é brincadeira com a criança, mas no fundo disso tudo, eu preciso entender que atrás desse trabalho, eu preciso que essa criança, que esse jovem, que esse adulto consiga relacionar aquilo que a palavra de Deus traz para a experiência de vida que ele tem. O que essa palavra incentiva, o que essa palavra corrige, o que essa palavra sustenta naqueles elementos que estão ali na ordem do dia da vida dessa pessoa. E aí, a igreja é muito consciente de que pode ter método que é mais adequado, método menos adequado, ela mesma não faz uma opção por uma forma, né? Então não diz, olha, a gente só vai seguir essa forma, mas ela lembra assim, olha, você pode ter, porque aí você vai ter uma variação dentro de um país, a gente entende mais que as coisas funcionam melhor assim ou assado para a gente se comunicar, mas o que o documento fala? Eu sempre tenho que ter em mente a finalidade educativa da catequese. Então, ao longo desse processo da catequese, o que eu espero, o que eu quero para essa pessoa? Que ela tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo, que ela seja iniciada à vida cristã, que ela tenha uma introdução na vida litúrgica, na vida comunitária. Essa é a finalidade. Então, qualquer outro método, qualquer outra metodologia que eu escolher, tem que me ajudar a alcançar isso. Então, vamos imaginar que eu quero usar uma metodologia de competição entre eles. Bom, se essa competição for tão grave a ponto deles terminarem o encontro com raiva um do outro, eu não estou aí considerando a finalidade de vida comunitária. Eu estou criando esse pessoal para a guerra. Então, uma metodologia que não poderia ser usada. O documento ele insiste nisso, né? É uma pluralidade de formas de realizar a catequese. Não há um método único possível, nem a própria igreja
apresentam uma única forma, porém, também não é qualquer experiência que talvez vá contribuir com o trabalho catequético. Então, ao longo das experiências que as comunidades, as paróquias, as dioceses têm conhecido, nos documentos sempre tem indicação daqueles procedimentos melhores. Então, por isso que é sempre importante a gente ficar antenado nos documentos da catequese, para que a gente vá conhecendo também experiências mais válidas, experiências mais adequadas. Porém, o ponto principal em qualquer escolha que eu faça é sempre essa de correlacionar fé e vida. Se essa criança, esse jovem, esse adulto que acompanha os nossos encontros não consegue perceber o que o evangelho diz para a vida dele, então tem aí alguma coisa um pouco mais complicada.